a Rita Daniela Bruni, que é a vice-presidente do Comitê de Sexualidade da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. A Rita é muito atuante junto ao nosso grupo, muito estudiosa e também trabalha com sexualidade. Rita, seja bem-vinda. Bom dia, Jaqueline, bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente, né, Jaque, te ajudando e te dando esse suporte, porque assim, a Jaqueline é multifunções, mas não dá para fazer tudo, né, Jaque? Tu tenta. Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês, profissionais tão capacitados, assim, para mim é um prazer imenso. E o Dia Mundial da Saúde Sexual é um evento que eu acredito também, né, curto muito estar aqui com vocês. Mas vamos chamar agora, então, a Jaqueline Brandler, que é médica especialista em sexualidade, com certificação em sexologia, é presidente da FLACES, a nossa atual presidente da FLACES, e integra o comitê executivo da UOS. Pessoal, as perguntas também vão seguir no final, então vocês podem continuar ali no chat que eu vou anotando. Jaque? Uhum. Eu gostaria muito, realmente, de dizer o quanto eu estou feliz aqui, que o Dia Mundial de Saúde Sexual, para mim, começou em 2010, né? É uma missão isso, né? Uma vez que eu estava envolvida com a criação do evento, né? E cada ano é um desafio, que a gente vai mudando o local, mudando a sede presencial, mudando a sede virtual e se adaptando, né, aos novos tempos sempre, para que, digamos assim, a mensagem do Dia Mundial de Saúde Sexual, visando discutir direitos sexuais, educação sexual e saúde sexual, continue, né? E isso realmente é muito gratificante. E claro que é uma alegria minha também ter a Rita aqui conosco, né? Vocês vão escrever as perguntas no chat e a Rita vai fazê-las para mim no final do evento, sendo que depois que acabarem as minhas perguntas, a gente, por exemplo, para a Lena, a gente vai fazer também umas duas perguntas ali que já veio, que não deu tempo agora para responder, né? E agora eu vou começar, então, pessoal, a passar a minha fala, né? Vou compartilhar aqui os meus slides. Vamos ver aqui, esse aqui. Daí vocês me avisem, me dão um sinalzinho ali de positivo quando tiver já ampliado na tela, né? Porque ele demora, tem um delay, tem um certo delay, tem uma certa demora, mas eu espero que logo vocês estejam conseguindo. Já tá, Rita? Aparecendo? Acho que agora. Sim, agora foi. Isso. Já que tu quer que eu te informe 5 minutos antes de acabar? Sim, a princípio vai ser 20 minutos, né? Vai ser 20 minutos que a gente vai falar, né? Alguns palestrantes falaram um pouquinho mais, não precisa ser tão rigoroso, né? Mas, assim, a princípio, pessoal, assim, a gente tentou mesclar 2 da área clínica e 2 da área de educação, para que vocês tivessem uma boa visão, assim, né? De como as coisas estão acontecendo no mundo virtual e como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Então, o meu tema são tratamentos online, né, que visam a saúde sexual, a restabelecer a saúde sexual, então, né, porque a gente está muito online no último ano em função da pandemia. Mas o que diz a ciência sobre isso? É benéfico terapia sexológica online? É benéfico medicina para a área da sexológica, para a área da sexologia online? Então, telemedicina eficiente, né? Digamos assim, terapia sexual eficiente, a clássica, né? Então, fui buscar essas perguntas, eu prometi para o pessoal aqui de Porto Alegre que eu ia tentar fazer uma pequena revisão, porque são só 20 minutos para falar, né? Então, pessoal, né, uma pequena revisão, e as palavras que eu coloquei para pesquisar foi online e sexualidade, online e tratamento, né?
E, claro, eu poderia ter ido mais adiante, internet e disfunções, né? Mas como são só 20 minutos, eu tentei trazer para vocês o que eu encontrei, então, quando foi tratamento online, né? E sexualidade. Então, aqui vocês veem que, na verdade, as coisas são bem antigas. Olha só os estudos. 2002, pessoal. Então, a principal situação ali no início dos anos 2000, porque já estávamos num mundo globalizado, era essa pergunta: será que é possível estabelecer uma aliança de trabalho entre o terapeuta e o paciente, não estando no mesmo lugar geográfico? Porque até então sempre tinha sido no set do consultório do psicólogo, do médico, né, do psicoterapeuta, do sexólogo. Então, foi feita essa pergunta: será que vai ter uma aliança realmente de trabalho, de compromisso bilateral dos dois, se for feito no mundo online? Então, o grupo estudado foram mulheres em terapia online, né, versus, então, teve um grupo controle, que era a terapia tradicional, tá? Face a face. Então, os resultados falaram que em médias significativamente mais altas em 2 subescalas na amostra online. E esse trabalho, já em 2002, falava de uma aliança, que essa aliança de trabalho realmente pode ser adequadamente estabelecida quando for administrada uma terapia online. E, de novo aqui, outro de 2009, com a mesma preocupação, só que aqui o grupo foi jovens, né? Foi pessoas jovens, e aqui se estuda a qualidade da aliança de trabalho, a qualidade do comprometimento, né? Ainda mais, por exemplo, nós que damos temas de casa para os pacientes, né, na terapia sexual. Então, foi aplicado um método misto, que incluía escalas. Então, né, um método que incluía escala, que é quantitativo, e entrevistas qualitativas para avaliar essa pesquisa. Daí, para 2/3 dos jovens, a aliança de trabalho foi de qualidade média ou alta, porque aqui o foco era medir a qualidade, porque podia ser estabelecida uma aliança de qualidade baixa, o que não interessa para ninguém, né? Nem para a pessoa que está pagando o tratamento, e nem para o terapeuta, que vai ficar frustrado com o resultado. Então, né, realmente, as pessoas, os grupos ligados à pesquisa já estavam pensando que nós íamos migrar para o universo, pelo menos uma parte, para o universo online, né? No ano 2002, 2009, e já estavam estudando se era possível ter eficácia em relação à qualidade, à aliança de trabalho. Esse estudo aqui é um estudo randomizado, é de 2015, um pouco mais recente, né? E é para mulheres com problemas sexuais femininos, disfunção do desejo, da excitação e do orgasmo, e algumas tinham dor, versus o grupo controle. Então, né, era randomizado porque comparou com o controle. E qual foi o método? Programa online da linha cognitiva comportamental, né, que são aquela série de coisas assim que tem dentro a terapia sexual, por exemplo, foco sensorial, exercício da focagem sensorial 1, 2, exercícios de comunicação, psicoeducação, exercícios cognitivos e meio de interação com o terapeuta. E, além disso, o mindfulness, né, que é a atenção plena durante o bate-papo online com o terapeuta, e a avaliação do funcionamento sexual do parceiro, né? Então, foi encontrado melhorias significativas de todos os domínios da resposta sexual de desejo, excitação, orgasmo. Só não foi encontrada para dor. Então, quando a queixa foi dor, não melhorou nessa pesquisa, tá? E foram encontradas reduções significativas numa coisa que é muito importante, que é na frequência de sentir angústia sexual, angústia pelo problema sexual. Então, né, isso foi porque essa angústia atormenta muita pessoa e reduziu, e foi encontrada mudança positiva no funcionamento sexual do parceiro, e isso foi feito um follow-up, né,
13 meses depois da alta e continuavam os mesmos resultados, pessoal. Aqui um outro trabalho, esse foi publicado ano passado, e o grupo estudado foi mulheres com transtorno do desejo e da excitação sexual, que os clínicos sabem que o transtorno do desejo é um dos mais comuns na clínica do consultório. Então, e o método que foi estudado foi a linha cognitiva comportamental, foram feitas entrevistas, questionários online, né? E também foi feito um treinamento anterior para as pessoas conseguirem usar o website. Então, aquela questão de usar a tecnologia, tá? E depois que as pessoas que entraram, então, nessa pesquisa, aprenderam a usar o website, aprenderam a usar a tecnologia, elas ficaram muito animadas para entrar logo no tratamento, para começar, né? Logo o tratamento e se livrar do problema, tá? O programa se chamou Essence, né? Uma psicoeducação online. E os pacientes, o resultado foi que os participantes, que foram mulheres, relataram melhorias notáveis no desejo sexual, na excitação sexual e na satisfação sexual. Então, o trabalho suporta a evidência de usar intervenções terapêuticas, simultâneas, presenciais online. Então, não é o terapeuta passar um videozinho, eu quero que tu, né? Não é isso, tu tem que interagir, né? E a limitação foi o uso da tecnologia, mas aqui existia um treinamento, o alto nível educacional, e aqui não teve um grupo controle, tá? E aqui temos um outro programa, e esse trabalho é de 2011, com mulheres também, mulheres de disfunção sexual, e que se achava que a queixa era de etiologia emocional, psicológica, então estaria adequado o tratamento de terapia. Foram usadas várias escalas aqui, de função sexual, escala de depressão, ansiedade, estresse, escala o índice de funcionamento sexual, várias escalas, e também foi feita a avaliação da intimidade nos relacionamentos. Também teve o contato, então, online com o terapeuta, e aqui teve um grupo controle. Então, o resultado, a conclusão foi que melhorou o funcionamento sexual e melhorou o relacionamento do casal em relação ao grupo controle. Grupo controle sempre é o não tratado, né, pessoal? É o grupo que está esperando para daqui uns meses entrar em tratamento. E outra conclusão foi que o destaque da adequação da internet para fornecer tratamento psicológico, então, quando a causa é emocional, não é orgânica, até porque causa orgânica, física, para a disfunção sexual feminina é bem rara, né? E também para tratar não só a disfunção sexual feminina, como também para tratar fatores do relacionamento de casal. Tá, pessoal? Vamos para o seguinte. Primeiro, eu só estou falando de mulher, depois eu vou falar de homem, tá? Eu agrupei aqui a minha fala de... eu primeiro vou falar, né, de mulheres para ficar mais claro para vocês, assim. Então, aqui é um programa, esse estudo já é um programa que é da internet para mulheres com disfunção sexual, né? E eles avaliaram o quê? Quem continuou o tratamento e quem desistiu do tratamento. Quem começou porque se sentia motivado, mas abandonou o tratamento, né? Então, participantes com alta satisfação no relacionamento e maior intimidade emocional com seus parceiros foram as pacientes que continuaram e completaram o tratamento. Então, elas são mais adequadas. Mulheres, então, que têm mais intimidade com o parceiro e que têm mais satisfação, e não é sexual, é satisfação com o relacionamento com o parceiro, elas têm uma maior aderência, né, a esse tipo de terapia online. Então, também não se comparou aqui com terapia na sala lá presencial, no consultório do terapeuta. É para ver que tipo de paciente, né? Então, se tem muitos conflitos conjugais,
talvez a aderência da mulher até o final, até obter uma resposta positiva, seja muito baixa, né? Vamos passar para o seguinte. Aqui eu já vou começar a falar de homens para vocês. Então, homens heterossexuais com disfunção erétil e ejaculação precoce, né? Como é que foi proposto o tratamento, né? Tinha uma lista de espera, então tinha um grupo controle, né? Foi avaliado, então, pré o tratamento online e pós-tratamento, e o pós-tratamento foi avaliado em 3 meses, 6 meses depois da alta, e o que foi usado das técnicas conhecidas para tratar problemas sexuais, a focagem sensorial 1, 2 e reestruturação cognitiva, todas técnicas muito comuns usadas por nós. Então, aqui foi aplicado autorrelatos, né? Era o que a pessoa relatava sobre haver melhora ou não, que a pesquisa considerou. Então, melhora autorrelatada do funcionamento sexual dos homens com disfunção erétil, né? Ejaculação precoce, do desejo sexual, da satisfação sexual e da autoconfiança sexual. Então, esses eram os parâmetros, tudo autorrelatado. Acho que melhorou a autoconfiança sexual, acho que melhorou o desejo, acho que melhorou a satisfação, né? Era tudo baseado no autorrelato, essa pesquisa aqui. Então, a conclusão, os resultados foram que em participantes com disfunção erétil, o funcionamento sexual da ereção e a satisfação sexual geral melhoraram significativamente. Então, né, a terapia sexual feita pela internet para a disfunção erétil foi eficaz. Nos homens com ejaculação precoce, não foi superior ao grupo controle. Então, aqui, né, talvez seja pelo perfil da amostra, né, que os homens com ejaculação precoce não obtiveram resultado significativo, uma melhora significativa. E a gente sabe ainda que tem muitas incógnitas sobre as origens da ejaculação precoce e o tratamento eficaz para disfunção, para disfunção ejaculatória, para ejaculação rápida, né? Então, tanto é que não existe remédio aprovado pelo FDA, aprovado pela Anvisa para ejaculação precoce, né? Se o remédio mesmo se usa uns que melhoram os 10% e são efeitos colaterais antidepressivos, né? Então, nesse grupo de pessoas com ejaculação precoce não houve melhora. E aqui, uma pergunta que vai introduzir os próximos estudos será que existe vergonha associada à telemedicina, né? A telemedicina ou a psicoterapia online? Tá ali o cara, né, com a cabeça coberta, né, na frente do monitor. Será que existe mesmo isso? Né? Será que isso é um fator importante? Então, eu vou responder com essa pesquisa aqui. Motivos para não consultar presencialmente, para não se locomover ao consultório do urologista, do sexólogo, né? E preferir a consulta online. Aqui também o grupo analisado foram homens com disfunção erétil, casados e vivendo numa região rural, que não tinham acesso ao urologista, só tinham acesso a clínico geral, né? Porque o homem sempre pensa em coisa orgânica, o homem é muito prático, eles têm menos aderência à terapia, eles sempre querem resolver com remédios, mas eles não tinham acesso ao urologista, a média era 49 anos, né? Então, e também foi constatado que os remédios que eles receberam, 41% recebeu de fonte inadequada, de sites que não... Eles relataram, né? Usuários recorrentes, usuários que voltaram, os médicos investigaram. O que tu já fez até agora? Eu tomei o tal remédio do tal site. E os médicos não qualificaram o site em 41% como não confiável. Esses que avaliaram os motivos, né, pelos quais foram feito a procura do tratamento, tá? Então, assim, por que online? Tu entende?
porque a preferência por não ser presencial, por ir lá pedir o inibidor da fosfodiesterase do modo online, né? Porque do jeito online temos mais uma conveniência, né? E eles falaram que 23% tinham vergonha de ir no consultório do médico. Então, por isso, preferiam o modo online. E 13% apareceu como... Na verdade, eles não sabiam porque estavam fazendo consulta online. Não sabiam exatamente, mas tiveram acesso e fizeram. Nem pensaram muito sobre o assunto. Então, pessoal, né? Aqui temos uma outro grupo de homens, só que aqui é telemedicina, tá? Então, não é para psicoterapia, não é para terapia sexual. E aqui era sites específicos para discutir prótese peniana, né? Que o terapeuta, o médico lá, o urologista que ia operar a pessoa, estava disponível antes do tratamento e depois do tratamento para avaliar online o pré-operatório e o pós-operatório. Claro que a cirurgia é presencial, né? E algum retorno presencial vai haver. Mas, então, no pré-operatório, as perguntas eram mais sobre o quê? O tamanho que o pênis ia ficar com a tal da prótese. Preocupação com o tamanho, 23%, e busca de apoio, né, para se encorajar para realmente fazer a cirurgia, né, que já tinha sido diagnosticada presencialmente que era necessário colocar uma prótese. E 283 conversas foram no pós-operatório, sendo que a principal conversa que foi levada para os pacientes no pós-operatório, usando a telemedicina, foi as dúvidas dos pacientes foram sobre a cura, se eles precisavam consultar realmente com o médico ou aquilo que estava acontecendo no pós-operatório era normal. E também preocupação em relação ao tamanho, porque logo existe um edema, né? Sempre que tu opera, o pênis fica inchado, né? O edema é o nome médico, né, disso, né? Então, preocupação sobre o tamanho do pênis no pós-operatório, porque estava edemeciado, né? E claro que existiu outros motivos também, pessoal, né? Para as pessoas consultarem. Então, eu tentei trazer um pouquinho para vocês, assim, de mulher, de homem, e agora já vamos entrar, assim, realmente no período da pandemia, né? Então, no Brasil, telemedicina, porque em outros países isso já está aprovado há muito mais tempo. Tanto é que os estudos todos que eu falei até agora, pessoal, né, são todos estudos internacionais. Nenhum deles tinha sido feito no Brasil, porque principalmente da área médica, do Conselho Federal de Medicina, tem uma resistência muito grande, né, a aceitar o modo online, diferente do Conselho de Psicologia, que por mais que antes da pandemia colocava algumas regras para atendimento online, né, era mais possível os psicólogos atenderem online do que para os médicos fazerem a telemedicina antes da pandemia. Só que, na verdade, existe... Já que 5 minutos aqui pelo meu relógio. Tá, existe uma regulamentação, pessoal. Existe uma regulamentação que é de 2002, na medicina, sobre teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, quer dizer, levar o caso de um paciente para ser discutido com outros colegas e ouvir a opinião de outros especialistas, principalmente, claro, quando a situação é mais rara, né? Então, e aqui está a cópia do Diário Oficial da União, do dia 23 de março do ano passado, que regulamentou, né, o uso da telemedicina durante toda a pandemia. Enquanto durar a pandemia, é possível existir telemedicina, né? É isso que está regulamentado. E também, pessoal, nós tivemos que aprender, os médicos tiveram que aprender, né? A vida é um eterno aprender, mas nós aprendemos o quê? A assinar digitalmente, né? Coisas que os advogados já fazem há muito tempo nos processos e que as empresas têm há muito tempo, assinatura digital. Os médicos aprenderam a fazer a receita digital.
Então, qualquer médico que tivesse uma assinatura eletrônica poderia fazer a receita digital ou entrar no site do CRM do seu estado. E isso demorou um pouquinho para ser organizado. Então, ali por maio, a pandemia começou, né? Oficialmente foi declarada em março. Em maio, a maioria dos conselhos regionais de medicina estavam com o seu site já adaptados para que a pessoa que não tivesse assinatura online pudesse fazer a receita através do site, né, do Conselho Regional de Medicina. Porque vocês sabem, assinatura digital é cara, né? A assinatura digital é cara. Então, né, mas o website do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, né, do Brasil inteiro, é gratuito. Mas lá tem que se entrar com vários dados, muito mais dados do paciente, e só é possível fazer prescrição médica se o endereço do paciente for no mesmo estado do que o médico tem o consultório presencial. Então, por exemplo, né, isso não foi esclarecido aos médicos, eu mesmo tive um paciente de Santa Catarina consultando comigo na pandemia, e era um homem com toque por sexo, né, um homem... eu pensei em dar um remédio, né, um inibidor seletivo da recaptação da serotonina para ele. Enviei a receita, pensei e fiz isso, né, para que o sofrimento, pelo menos parcialmente, até a terapia funcionar, até a terapia dar efeito, aliviasse o sofrimento dele, dos pensamentos invasivos e da compulsão por procura de material erótico na internet, né? Era um toque por sexo na internet, então, por pornografia na internet, e eu mandei a receita com a minha assinatura via CRM para ele, via receita digital, fiz dos dois jeitos, e as farmácias de lá não aceitavam, porque eu não era médica registrada no Conselho Regional de Santa Catarina. Eu tive pacientes minhas que estavam em terapia, que na pandemia tinham casa e no Paraná, nas praias do Paraná, e elas optaram por ir para lá. Então, o que aconteceu foi que eu coloquei o endereço da casa da praia, que não era no Rio Grande do Sul. E depois eu não consegui tirar esse endereço do site do Conselho Regional de Medicina, aqui do Rio Grande do Sul, porque ficou registrado o nome dela quando ela morando no Paraná. Então, claro, né, o que eu fiz? Eu disse para ela consultar com o médico lá do Paraná, porque eu não ia conseguir, já tinha tido a experiência com o rapaz de Santa Catarina, né? E então é muito importante, né, que na telemedicina a pessoa more no mesmo estado ou a receita saia no mesmo estado, porque senão a pessoa não consegue comprar num outro estado do Brasil. O nosso diploma vale no Brasil inteiro, só que tu está registrado e tu paga um Conselho Regional de Medicina no estado, né? Eu não pago no Rio de Janeiro nem em São Paulo, eu pago no Rio Grande do Sul. Então, eu só posso dar remédios online aqui, né? Mas claro que, por exemplo, né, a terapia sexológica para queixas sexuais nós podemos fazer, né? Os médicos habilitados e com certificação em sexologia, especialistas em sexualidade, podem fazer a terapia sexual, inclusive com estrangeiros, se eles falam inglês ou falam espanhol. Pessoal, então, assim, eu já estou terminando. Aqui é sobre essa questão toda de adaptação nossa, né? Na verdade, o Universo Online trouxe várias coisas, né, em relação à curiosidade, né, de ter acessos a bibliotecas científicas, também curiosidade e oportunidades do lúdico, de rir, com dancinhas, com vídeos engraçados, e também relacionados às questões estéticas, né? Mas praticamente hoje está incorporado a maioria das pessoas, até a terceira idade, até o grupo da terceira idade, que tem mais dificuldade com tecnologia, já incorporou um pouco o universo online, né? E, na verdade, a existência humana, tu chama o Uber para te sair de casa, tu já usa o teu celular para ter um transporte.
né? E mesmo as pessoas de mais idade, elas estão usando o Uber. Às vezes é o porteiro do edifício que chama o Uber, né? Mas o pessoal da terceira idade está entrando, né? E esse anonimato diminui a inibição, de novo aparece aqui a questão da inibição, da vergonha, favorece o lúdico, pode, claro, se tiver um perfil falso, pode provocar uma interação falsa, uma linguagem alternativa, uma linguagem verdadeira, né? Uma interação verdadeira, e favorece o lado criativo. Uma outra coisa, e realmente agora é o final, é que nós temos que pensar em telemedicina para a área sexológica e terapia sexológica online, nesses pontos de vista. O que é igual? A iniciativa do paciente, é eles que nos procuram para terapia ou para telemedicina online? Igual presencial. O sigilo profissional do psicólogo, do médico, é igual, né? O tempo, normalmente, de sessão, da sessão ou da consulta, né? Principalmente de quem cobra particular, não muda, né? É o mesmo, o tempo da sessão e o preço da consulta é igual, né? Por exemplo, eu conheço vários colegas aqui né, em Porto Alegre, que consulta presencial no consultório online é exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Mesmo preço, mesma duração, o conhecimento também do terapeuta não vai mudar se ele estiver online, e ele vai fazer o mesmo tipo de contrato terapêutico. As vantagens do universo online, e aqui vocês veem, né, uma pessoa numa cadeira de rodas, né, acessando pelo celular, aqui na fotinho, né, o acesso à terapia, porque pessoas com dificuldade de locomoção são muito beneficiadas, e, claro, se o país tiver internet mais barata, vai ser acessível a mais pessoas. Também facilita o horário adequado, porque não depende do trânsito para chegar, né? E facilita não ter atrasos. É possível também, vocês estão vendo uma pessoa na beira da praia com notebook, aqui a foto, né? É possível continuar a terapia, o tratamento mesmo durante as férias, durante viagens, e é especialmente útil para quem mora em zonas rurais ou zonas de difícil acesso. E, claro, nós precisamos de ter uma internet disponível, de preferência de boa qualidade e privacidade. Então, casas com um único cômodo, eu já tive pessoas que me disseram que iam fazer terapia dentro do carro na garagem, porque a garagem estava mais próxima do Wi-Fi e porque dentro do carro os pais não iam ouvir. Não tem problema, a gente fazia terapia com ele, era um guri, adolescente, que dormia no quarto com outro adolescente. Então, o quarto era dos dois, era compartilhado, né? E ele se sentia muito mais tranquilo falando da sua dificuldade sexual dentro do carro, usando o celular, né? E eu realmente, era isso que eu queria colocar inicialmente para vocês, né? É uma breve revisão da literatura, né? Porque tinha que ser adequada a 20 minutos, né? Aqui está o meu e-mail, o meu site, que o Marco já falou, né? Eu tenho um perfil no Instagram, no Facebook é consultório doutora Jaqueline Brendler, e no YouTube é sexóloga doutora Jaqueline Brendler. Eu agradeço realmente a todos que ficaram me ouvindo, espero né, ter ajudado vocês, digamos assim, um pouquinho, trazer alguma novidade científica sobre o que nós já estamos fazendo. Maravilhosa, Jaqueline, né? Sempre traz novidades, Jaqueline. É sempre bom te ouvir. Obrigada. Então, vamos às perguntas? Sim. A Dani perguntou, lá do Comitê de Sexualidade, na tua prática clínica, tu tens alguns cuidados e dicas para melhor atender os pacientes na modalidade online? Como eu falei, entende, né? Para mim, o que eu prezo muito é a questão da privacidade, assim, né? A minha sala tem um reforço acústico, então o meu cuidado maior é em relação a que o que eu estou falando não seja ouvido. Dependendo do paciente, né? Se o paciente tem algum tipo de receio, eu posso usar fones de ouvido, né? Porque daí, digamos assim,
o que ele vai estar falando não vai ser ouvido em toda a sala. Mas eu trabalho num consultório de 100 metros e só tem uma secretária. Então, e ela fica bem longe e a sala tem um reforço acústico, né? Também atendo na minha casa, né? E realmente fico sozinha. Eu acho que seria esse o cuidado, sozinha, bem isolada, né? Para que o conteúdo da conversa não seja ouvido por outras pessoas. Principalmente, como eu falei no exemplo anterior, né? O pacientinho foi para o carro e fazia terapia usando o WhatsApp do carro, porque era o local que ele se sentia mais confortável em relação a isso, né? Porque todas as outras coisas do modo presencial a gente usa. E claro que, pessoal, assim, ó, na verdade, eu tenho 2 computadores, tá? E eu tenho um outro computador do lado, né? Com material didático. Então, né? Às vezes, por exemplo, se eu estou prevendo alguma dificuldade, alguma questão de dúvida anatômica, né? Eu já deixo aberto fotos para poder compartilhar na tela, né? E em relação às questões de anatomia, que alguma pessoa possa ter alguma dúvida, né? E, por exemplo, o que me serve no computador aberto do lado é alguns filmes que eu indico quando as pessoas necessitam técnicas para aumentar a libido sexual. Então, né, eu faço uso de uma lista, né? Claro, como vale para a educação sexual, vale também para a terapia, né? Eu tenho que saber a história da paciente, né? O que causa sofrimento dela, e é óbvio que eu tenho que ter visto o filme se eu vou indicar, né? Então, na verdade, eu tenho um computador que não é ligado na internet, que me fornece esse material, essa colinha em relação ao nome dos filmes e aos diretores, né? Porque, por exemplo, se tu vai dar para uma mulher olhar um filme chamado O Amante, tem 300 filmes chamado O Amante em português. Tu tem que dizer que é de um diretor francês, que é Jean-Jacques Arnaud, e que é a história, né? O Amante é a história da escritora Marguerite Duras, a iniciação sexual dela com um chinês. Então, tu já dá um breve resuminho para ela, para que a gente tenha certeza que ela vai olhar o filme adequado. Né? Então, seria isso, assim, né? Se puder ter anotação do lado, se tu vai indicar algum filme, alguma série, para que ela não erre a série, não erre o filme, né? Não veja inadequado, seria isso. E realmente, para anatomia, né? E normalmente a pessoa já tem ginecologista, ela já tem urologista, né? Mas se eu, na última consulta, vi que tinha algumas dúvidas em relação à anatomia, eu já preparo fotos de atlas didáticos e deixo para poder compartilhar. Seria esses os cuidados. Obrigada pela pergunta, Dani. O famoso cardápio, né? O cardápio sexual da Jaqueline, que é excelente, né? Até outra hora a gente vai te convidar para ir lá no comitê para a gente falar sobre o cardápio. Já que a Cristiane até comentou, só vou falar por causa da questão do carro, né? Cristiane, sou psicóloga e já atendia online antes mesmo da pandemia. Acredito ser super eficiente. E como a Jaqueline falou, o carro realmente é muito utilizado. Parabéns, Jaqueline. Eu também tenho vários pacientes que eles vão para o carro. A Cristiane também perguntou, essas escalas usadas no programa de 2011 foram aplicadas online? Sim, eles responderam tudo online. E, na verdade, pessoal, assim, eu vou dizer para vocês, eu não trouxe, né? Eu não trouxe, mas, assim, tem coisas mistas de usar online junto com presencial, tá? É que o nosso tema aqui é só online, mas, na verdade, várias pessoas, para não ocupar o espaço da sessão presencial no consultório, dizem assim, eu vou mandar para o teu e-mail um questionário, né? E eu mesmo já fazia isso muito, né? Às vezes eu dava impresso, mas, por exemplo, eu diria que 80% das vezes eu dava impresso, só que às vezes acabava o material impresso, a secretária esquecia de ir lá tirar xerox, e daí eu já mandava os questionários para a pessoa responder através do e-mail dela. Então, escalas, né? Tudo feito online. Então, eu não lembro especificamente do estudo de 2011, se eles enviaram para o e-mail ou se a pessoa, entende, ficou com o terapeuta online e que respondeu alguma dúvida sobre alguma questão.
né? Porque às vezes o terapeuta fica mudo ali, a pessoa está respondendo o questionário, e se ela tem dúvidas sobre né, alguma questão, ela pergunta para o terapeuta. Esse detalhe eu não sei de cabeça agora para te responder. Mas assim, ó, existe um método misto que é usado sempre, né? Porque eu prefiro entregar, e daí eles dobram lá os questionários, né? Mas já teve vezes que não tinha o questionário presencial, porque a secretária esqueceu e eu mandava por e-mail, né? Para não atrasar. Não sei se tem mais alguma pergunta. Sim, temos. Outra pergunta. Será que também vai da capacidade de adaptação e da habilidade dos terapeutas, bem como dos pacientes na migração para o mundo online? Tu percebeu diferença em pacientes que tu já atendia antigos, que migraram, né, quando começou a pandemia, e pacientes novos na modalidade online? Então, os pacientes antigos, por exemplo, esse rapazinho que foi para o carro, ele teve mais dificuldade, porque ele ficou 2 semanas pensando como ele ia fazer, né? Então, ele estava no presencial e ele não mora em Porto Alegre, né? Então, também, e ele vinha ou de carona com alguém da cidade dele, ou com o cunhado, que vinha muito para Porto Alegre, ou ele vinha de ônibus. Então, vocês sabem que no início da pandemia não tinha ônibus entre as cidades, né? Parou tudo. E daí eu falei com ele e ele retornou com a solução do carro 2 semanas depois. Mas foi o único, assim, que demorou um pouquinho mais do universo masculino. Mas do universo feminino, eu tive algumas mulheres da terceira idade que eu tive a maior paciência, né? Na questão de baixar o Zoom junto com elas, né? Porque elas não tinham o Zoom. E eu tive uma paciente que me deu 2 e-mails que ela não usava por 10 anos. E daí, claro, o link do Zoom não chegava. Eu baixei com ela o Zoom, fiquei ajudando ela a baixar o Zoom, né? E depois enviei os e-mails que não chegaram. E daí a gente marcou um outro horário. Mas assim, com as pessoas da terceira idade, a gente tem que fazer teste antes, né? A gente tem que testar e não é uma sessão. Não é uma sessão. Tu tem que pensar que tu vai ficar 40 minutos, 50 minutos, né? Ajudando a pessoa, né, a aprender o mínimo para que no outro dia tu tenha a sessão. E eu nem faço no mesmo dia, quando esse negócio de ajudar a baixar o Zoom, né? E enviar o link é num dia diferente realmente do que vai ser naquela semana a terapia. E essa paciente que teve mais dificuldade, ela mora perto da casa do pai, ia a pé para a casa do pai. E só que antes é um bairro que tem muitos restaurantes. Ela ia almoçar, ela ia pegar o pai e saía para almoçar, né? Na verdade, ela virou cozinheira do pai, né? E também aprendeu a usar as teleentrega. Então, ela também teve que se adaptar muito a usar a teleentrega, a Uber, né? E realmente ela não queria vir no consultório por medo, né? Porque o pai tinha, acho que 80 e poucos, quase 90 anos. E dos pacientes novos, né? Eu diria que atualmente eu tenho mais pacientes presenciais do que online, né? Porque na cabeça deles, eles não querem mais saber de pandemia. Aí eles dizem para mim, Jaqueline, mas que bom que eu posso vir aqui, né? Então tem gente que tem toda a tecnologia para fazer presencial, mas só para ir num lugar seguro, porque realmente, como o meu consultório tem 100 metros, tem os janelões, né? Eles sabem que eles não vão pegar coronavírus lá, né? Então, assim, e me ver pessoalmente, porque eles não estão vendo muito dos amigos. Então, assim, né? Eu acho que, assim, de dezembro para cá, tem aumentado o número de presenciais em relação ao online, e atualmente eu tenho mais presencial do que online, porque eles já estão cansados dessa pandemia, eles estão cansados do universo online. Até para a saúde mental.